Olá, queridos irmãos e irmãs. Estamos aqui mais uma vez para fazer mais um estudo das Escrituras. Dessa vez do último capítulo de 1º Nef, do livro de Mórmon, sendo mais específico no capítulo 22. Logo ao final do vídeo, vou explicar o próximo capítulo que virá. Pois bem, sem mais enrolações, vamos ao último capítulo de 1º Nef. Capítulo 22. Israel será disperso sobre toda a face da terra. Os gentios cuidarão de Israel e alimentá-lo-ão com o evangelho nos últimos dias. Israel será coligado e salvo, e os iníquos queimarão como restolho. O reino do diabo será destruído e Satanás será amarrado. Aproximadamente 588 a 570 a.C. Esse é um capítulo um pouco mais longo, tá? Então o vídeo vai ter uma duração um pouco maior também. E então aconteceu que depois de haver eu, Nef, lido estas coisas que estavam gravadas nas placas de latão, meus irmãos vieram a mim e perguntaram-me: o que significam essas coisas que haveis lido? Deverão ser compreendidas conforme as coisas espirituais, que acontecem segundo o Espírito e não a carne? E eu, Nef, disse-lhes: eis que elas foram manifestadas ao profeta pela voz do Espírito, porque pelo Espírito são reveladas aos profetas todas as coisas que acontecerão aos filhos dos homens segundo a carne. Portanto, as coisas que li são relativas tanto às coisas terrenas como às espirituais, pois parece que a casa de Israel, mais cedo ou mais tarde, será dispersa sobre toda a face da terra e também entre todas as nações. E eis que existem muitos que já são desconhecidos daqueles que estão em Jerusalém. Sim, a maior parte de todas as tribos foi levada embora, e estão dispersas aqui e ali, pelas ilhas do mar, e nenhum de nós sabe onde estão, salvo que foram levadas. E desde que foram levadas, estas coisas foram profetizadas a respeito delas, e também a respeito de todos os que, de agora em diante, forem dispersos e confundidos por causa do Santo de Israel, porque endurecerão o coração contra ele. Serão, portanto, dispersos por todas as nações e odiados por todos os homens. Não obstante, depois de haverem sido alimentados pelos gentios e de o Senhor ter estendido a mão sobre os gentios, pondo-os como estandarte, e de seus filhos terem sido carregados em seus braços e suas filhas terem sido carregados sobre os seus ombros, eis que estas coisas de que se fala são literais. Pois assim são os convênios do Senhor, como os nossos pais, e isto se refere a nós, nos dias vindouros, e também a todos os nossos irmãos que estão na casa de Israel. E significa que tempo virá em que, depois de toda a casa de Israel haver sido dispersa e confundida, o Senhor Deus levantará entre os gentios uma nação poderosa, sim, sobre a face desta terra, e nossos descendentes serão por eles dispersos. E depois de nossos descendentes haverem sido dispersos, o Senhor Deus fará uma obra maravilhosa entre os gentios, que será de grande valor para nossos descendentes. É como se fossem, portanto, alimentados pelos gentios, e carregados em seus braços e sobre seus ombros. E será também de valor para os gentios, e não somente para os gentios, mas para toda a casa de Israel, porque dará a conhecer os convênios do Pai dos céus com Abraão, quando disse: em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E agora, meus irmãos, quero que saibais que todas as famílias da terra não poderão ser abençoadas, a menos que ele desnude o braço aos olhos das nações. O Senhor Deus, portanto, desnudará o braço aos olhos de todas as nações, ao fazer chegar seus convênios e seu evangelho aos que são da casa de Israel. Ele, portanto, tornará a tirá-los do cativeiro, e serão reunidos nas terras de sua herança, e serão tirados da obscuridade e das trevas, e saberão que o Senhor é seu Salvador e seu Redentor, o poderoso de Israel. E o sangue daquela grande e abominável igreja, que é a prostituta de toda a terra, entornar-se-á sobre as suas cabeças, porque lutarão entre si, e a espada de suas mãos cairá sobre as suas cabeças, e embriagar-se-ão com o próprio sangue. E todas as nações que fizerem guerra, ó casa de Israel, voltar-se-ão umas contra as outras, e cairão no abismo que abriram para apanhar na armadilha o povo do Senhor. E todos os que lutarem contra Sião serão destruídos, e aquela grande prostituta que perverteu os caminhos retos do Senhor, sim,
aquela grande e abominável igreja cairá por terra, e grande será a sua queda. Pois eis que, diz o profeta, aproxima-se rapidamente o tempo em que Satanás não terá mais poder sobre o coração dos filhos dos homens. Pois logo virá o dia em que todos os orgulhosos e aqueles que praticam iniquidade serão como restolho, e dia virá em que serão queimados. Pois aproxima-se o dia em que a plenitude da ira de Deus será derramada sobre todos os filhos dos homens, porque ele não permitirá que os iníquos destruam os justos. Portanto, ele preservará os justos pelo seu poder, mesmo que venha a plenitude de sua ira, e os justos tenham de ser preservados, com a destruição dos seus inimigos pelo fogo. Os justos, portanto, não precisam temer, porque assim diz o profeta, eles serão salvos, ainda que seja por fogo. Eis que vos digo, meus irmãos, que estas coisas acontecerão brevemente. Sim, haverá sangue e fogo e vapores de fumaça, e é preciso que seja na face desta terra, e isto acontecerá aos homens de acordo com a carne, se eles endureceram o coração contra o Santo de Israel. Porque eis que os justos não perecerão, pois certamente tempo virá em que hão de ser afastados todos os que lutarem contra Sião. E o Senhor certamente preparará um caminho para o seu povo, em cumprimento das palavras de Moisés, quando disse: O Senhor vosso Deus levantar-vos-á um profeta semelhante a mim, e ouvi-lo-eis em tudo que ele vos disser. E acontecerá que todos aqueles que não escutarem o profeta serão afastados do povo. E agora eu, Nefe, declaro-vos que este profeta de quem Moisés falou era o Santo de Israel. Ele, portanto, julgará com retidão. E os justos não devem temer, pois são os que não serão confundidos. É o reino do diabo, porém, que será estabelecido entre os filhos dos homens, reino que é estabelecido entre os que estão na carne. Pois rapidamente chegará o tempo em que todas as igrejas que foram estabelecidas para obter riquezas, e todas aquelas que foram estabelecidas para obter poder sobre a carne, e as que foram estabelecidas para se tornarem populares aos olhos do mundo, e aquelas que procuram a concupiscência da carne, e as coisas do mundo, e praticam toda sorte de iniquidade. Sim, enfim, todas aquelas que pertencem ao reino do diabo, são as que devem temer e tremer, e estremecer. Estas são as que serão abatidas até o pó. Estas são as que serão consumidas como restolho. E isto de acordo com a palavra do profeta. E rapidamente se aproxima o tempo em que os justos serão levados como bezerros do cevadouro. E o Santo de Israel reinará em domínio e força, e poder e grande glória. E ele reúne seus filhos dos quatro cantos da terra, e ele conta suas ovelhas, e elas conhecem-no. E haverá um rebanho e um pastor, e alimentará suas ovelhas, e nele serão apacentadas. E por causa da sua retidão de seu povo, Satanás não tem poder, portanto, não pode ser solto pelo espaço de muitos anos, pois não tem poder sobre o coração do povo, porque vivem em retidão, e o Santo de Israel reina. Eis que agora eu, Nefe, digo-vos que todas essas coisas acontecerão de acordo com a carne. Mas eis que todas as nações, tribos, línguas e povos habitarão em segurança no Santo de Israel, caso se arrependam. E agora eu, Nefe, termino porque não me atrevo a falar mais sobre essas coisas por enquanto. Portanto, meus irmãos, quisera que considerasseis verdadeiras as coisas que foram escritas nas placas de latão, e elas testificam que o homem deve ser obediente aos mandamentos de Deus. Não deveis, portanto, supor que eu e meu pai fomos os únicos a testificá-las e a ensiná-las. Portanto, se fordes obedientes aos mandamentos e perseverardes até o fim, sereis salvos no último dia. E assim é. Amém. E assim termina o capítulo 22 de 1º Nefe. E vou deixar o segundo livro de Nefe, está escrito aqui, não sei se dá para enxergar, para um próximo vídeo, tá bom? Pois bem, aqui diz que o que nós podemos entender a respeito disso, a partir do capítulo 22, que o Senhor nosso Deus, Jesus Cristo,
que é o Santo de Israel, que virá para nos governar e nos salvar de todo o mal. Ele, através do Pai Celestial, ele que é similar em igualdade ao Pai Celestial, ele não permitirá que os justos, aqueles que guardam seus mandamentos, tenham suas mentes confundidas. Mas aqueles que terão suas mentes confundidas e terão dúvidas a respeito do Evangelho, a respeito das coisas que existem nesse mundo e no mundo vindouro, e aqueles que forem obedientes ao mal, ao nosso inimigo nessa terra, estes sim terão suas mentes confundidas. Porque o Pai Celestial, ele não nos mente, ele não nos engana, e ele não nos causa dano para nos destruir. Se nos causa dano, é para que aprendamos alguma coisa. E ele não nos confunde, ele não quer que nós nos perdamos neste mundo. O Pai Celestial, nosso Salvador Jesus Cristo, ele junta as suas ovelhas. Acho que tem uma parábola na Bíblia, se não me falha a memória, no Novo Testamento, que tem um pastor de ovelhas que ele larga as 99 ovelhas para buscar aquela que faltou. Assim é o nosso Senhor. Ele vai sempre atrás daquela ovelha perdida. Em algum momento na vida fui eu a ovelha perdida. E hoje estou aqui, mais uma vez, depois de alguns anos, testificando da veracidade do livro de Mórmon. E da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, é claro. E nosso Pai Celestial, ele nos promete muitas coisas boas. Como diz aqui no capítulo 22, contanto que nos arrependamos e sejamos obedientes a guardar seus mandamentos. Né? Que mantenhamos a nossa retidão e sejamos puros de coração e amemos uns aos outros. Porque aquele que guardar os mandamentos do Pai Celestial vai saber de muitas coisas. O próprio Pai Celestial nos conta segredos, mistérios do reino vindouro, nos tira dúvidas, nos dá alegria, a certeza de que podemos contar com Ele, desde que sejamos obedientes ao Pai Celestial. E não busquemos as riquezas deste mundo, mas busquemos sim a riqueza do mundo vindouro, do reino de Jesus Cristo. E esta terra não é o reino de Jesus Cristo. É como o próprio Cristo diz na Bíblia, meu reino é em outro lugar. E eu sou testemunha de que o Pai Celestial, ele nos ama, e que Cristo ressuscitou, e através da expiação dele, do sacrifício dele, todos nós, em todas as épocas de toda a eternidade, podemos nos arrepender e nos achegar mais perto de Cristo. Portanto, se vocês estão temendo que Cristo não nos ama, ou não te ama, ou que tu não entende o que está acontecendo, e porque eu falo em todos os vídeos, acredito que há mais de 20 vídeos já, e vou falar ainda muito mais, do porquê que eu sei que esse evangelho é verdadeiro, é porque eu procurei o Pai Celestial de todo o coração, para que ele me contasse por que tem tantas congregações nesse mundo, e por que justo os santos dos últimos dias, que são os membros pertencentes à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, dizem que eles são a igreja verdadeira. E aí o próprio Pai Celestial me disse de uma forma que eu sei. Assim como ele dava seus sermões. Na montanha ou em outros lugares, aqueles que vinham ao Pai Celestial, ele sempre respondia. Ele sempre respondia a verdade. E falava através de parábolas. E você sabe por que falava através de parábolas? Pois eu digo, conforme me lembro, porque a minha memória não é muito boa. Ele falava através de parábolas para que todos aqueles que quisessem entender a verdade a respeito do Evangelho pudessem entender. E aquele que estava lá só por estar, ou não prestava atenção, ou de fato não queria saber a verdade, ou queria pegar a verdade e distorcer ela de alguma forma, este não entendia. É por isso que nosso Senhor Jesus Cristo falava através de parábolas, para que aquele que realmente queira entender e se aproximar de Cristo, que assim o entenda. Vamos dar um exemplo. Posso falar de uma parábola do filho pródigo, da qual não vou lembrar agora decoradamente, porque são muitas escrituras para ler. E eu não lembro de tudo, sinto muito. Mas, se tu lê uma parábola dita por Jesus Cristo e tu não entendeu o porquê que aquilo aconteceu, ou eu testemunhei a respeito do livro de Mórmon e vocês não entenderam, ou alguém que vocês conhecem testemunhou do livro de Mórmon e vocês não entenderam, vocês têm algumas opções, porque nós temos livre-arbítrio. Vocês podem continuar ponderando e pensando a respeito daquilo, seja a parábola do filho pródigo, seja um testemunho do livro de Mórmon, e através dessa tua busca da verdade, tu saber a verdade,
ou tu pode simplesmente deixar isso pra lá e seguir sua vida normalmente. Mas uma coisa eu digo, sempre que nós buscamos a verdade, nosso Senhor nos dá a conhecer das coisas. E quanto mais tu estuda, mais obediente tu é às leis e às palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus amado também, mais Ele vai nos fortalecer e nos dar a conhecer sobre as coisas. E esse era o testemunho que eu queria deixar para vocês, que eu sei que Jesus Cristo vive e que Ele ressuscitou e que Ele se sacrificou por nós para que possamos estar na presença do Pai Celestial de novo. E que Ele também nos dá sabedoria deliberadamente conforme nós somos obedientes a Ele e conforme nós buscamos as palavras verdadeiras. E o quanto eu amo fazer parte dessa igreja e também de ler o livro de Mórmon. Como está escrito aqui, o livro de Mórmon é um outro testamento de Jesus Cristo. Portanto, se tens dúvidas no seu coração, busque o Pai Celestial para realmente entender o que é dito nesses vídeos, ou inclusive das parábolas ditas por nosso Senhor Jesus Cristo na Bíblia. Que eu tenho certeza que é como o próprio Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, diz na Bíblia: todo aquele que vier a mim em busca de sabedoria, tê-la-á deliberadamente. Se eu não me engano, são essas palavras. E esse é o testemunho que eu deixo para vocês, de todo o meu amor e coração. E deixando um alerta para vocês que, a partir do próximo vídeo, começaremos o capítulo de Segundo Nef. E Segundo Nef tem muito mais histórias para contar, e muito mais testemunhos para deixar para vocês. Esse é o vídeo que eu deixo para vocês, encerrando Primeiro Nef. Em nome de Jesus Cristo, amém.